Salve, salve, meus amigos, tudo bem com você, com sua casa, com sua família? Como é que vai o seu dia hoje? Para quem não me conhece, eu me chamo Siqueira e vivo aqui em Portugal há quase 6 anos. E nos últimos vídeos, quando eu trago um pouco da realidade, tanto no short e em outras plataformas, ou vídeo longo, sempre surge aquele tipo de comentário que talvez você já deve ter feito. Se Portugal tá tão ruim assim, por que tu ainda tá aí? Se Portugal piorou tanto, por que vocês não largam o osso? Eu falo vocês é quem realmente fala a verdade, a realidade. Então vou falar sobre os motivos a qual eu nunca desisti de Portugal e permaneço aqui nesses longos 6 anos. Independente de dificuldades, desde 2019 que eu vivo cá em Portugal. Então vou falar todos os motivos que me fizeram permanecer cá e que talvez para ti possa ser uma forma de perceber porque quem é mais antigo não larga o osso, como vocês dizem. Pai, te amo, eu amo muito. A música começa mais ou menos assim. Eu vim de longe, terra distante, em busca de um novo horizonte. Eu vim de longe, terra distante, em busca de um novo horizonte. Deixei meu lar, minha família na bagagem, sonhos que jamais se abalariam. Na viagem do imigrante eu vou lutar, no canal do Siqueira vou me inspirar. Com fé e perseverança eu vou conquistar, tudo é possível, eu vou acreditar. Tudo é possível, eu vou acreditar. Posso falar sobre os motivos para mim, pode ser que para ti seja diferente. O primeiro motivo de eu nunca ter desistido de Portugal é que eu vim lá de Recife, da cidade de Recife, no bairro do Jordão, e tive uma infância um pouco complicada, onde faltava muitas das vezes o básico, e quando não tinha muitas das vezes nada em casa, eu ia para casa da minha avó, e lá, mesmo na dificuldade ou não, sempre eu conseguia ter as refeições necessárias. Então, para ti, talvez tua vida, tu sempre teve tua comidinha tranquilo, tu nunca passou por dificuldade no Brasil. E talvez tu que está assistindo já passou por bastante dificuldade, inclusive ainda passa hoje, ou quem está em outros países, Angola, Moçambique, que acompanha. Então sabe o que é valorizar as coisas mesmo em meio a dificuldades. E isso gera em nós uma gana, uma raça, uma vontade de vencer e sair ou ajudar a família a sair dessa situação. Então o primeiro motivo que me fez não desistir, independente da situação que eu passei cá, era a realidade que eu tinha lá no Brasil. Então o que é que eu pensava? Se eu voltar para o Brasil com a mão na frente e outra atrás, eu vou ser mais um fardo para minha mãe. Porque até eu arrumar trabalho, até eu restabelecer pelo menos um pouco do que eu já tinha deixado para trás, porque eu tinha trabalho fixo no Brasil antes. Então eu pensei assim, pô, vou ter que recomeçar. Enquanto isso, eu vou estar dando trabalho para minha mãe. Vou estar um pouco frustrado, porque não deu certo. Para quem não sabe, eu vim para a Europa jogar futebol, que o futebol, como eu tinha qualidade como goleiro, eu enxergava aqui na Europa como uma reviravolta para eu tirar e mudar a situação da minha família. Tentar dar uma situação melhor, como todos os brasileiros que jogam futebol pensam. Só que o futebol abriu as portas para mim, para vários caminhos aqui em Portugal. Porque nesse tempo, nesse período, a gente chega aqui e a gente vai ter que se adaptar à situação. E primeiramente eu fui para a Bélgica, quando eu decidi vir para Portugal, quando eu vi que na Bélgica não tinha como eu me documentar, vim para Portugal, na verdade. E na época eu conversei com o pessoal, as pessoas disseram, não vai para Portugal, Portugal o salário é baixo, as pessoas lá passam dificuldades. Isso na época em 2019. Portugueses falaram isso, brasileiros que estavam lá falaram isso, belgas falaram isso para mim, na minha roda de amigos ali na igreja, na célula.
ali onde eu frequentava com os colegas. E eu decidi vir porque na Bélgica eu estava ilegal e eu não podia ter um carro, eu não podia ter um bem, eu não podia comprar uma casa. Literalmente, meu nome não servia para nada, só servia para mim trabalhar. Então, enquanto eu não me legalizasse, eu estava ali só ocupando espaço. Mesmo que eu ganhava muito bem, uma diária lá na jardinagem é na média de 100 euros, pelo menos na época, não sei quanto está hoje, mas dinheiro nunca foi algo assim que me encheu os olhos. Mesmo falando que eu queria mudar a situação da minha família, mas eu nunca fui tentado por dinheiro. Eu sempre procurei as coisas da forma mais correta possível. Então vim para Portugal, a princípio, com a intenção de se legalizar e futuramente talvez voltar para a Bélgica, sempre foi meu plano. Só que quando chego cá em Portugal, eu encontrei uma situação que foi muito difícil, onde eu tive que viver em quarto e no começo, isso lá em 2019, um quarto caro era 200, 230. A média de quarto era entre 75 euros a 150 euros. E os quartos mais caros eram aqueles quartos suíte, quarto de casal, tal, aqueles quartos mais top. E quando eu cheguei, eu passei por esses perrengues. Então, assim, eu não romantismo também a vida em quarto, mas é a realidade. Então, assim, o segundo motivo principal de eu não ter desistido de Portugal era o foco que eu tinha nos relatos e o foco maior de se documentar em um dia, sei lá, ter a oportunidade de crescer aqui em Portugal ou voltar a regressar a outro país aqui na Europa, no caso da Bélgica. Então, quando eu comecei a conviver aqui em Portugal, e na época a minha realidade era viver em quarto, eu recebia mais ou menos, na época, 600 euros, os descontos ia para 550 e pagava num quarto 200, 230, mais ou menos nessa faixa, já com tudo incluso. E nesse período eu passava muitas dificuldades, porém, quando a gente ia pesquisar uma casa, a gente via que geralmente uma casa que hoje é 800, 900 euros, que para mim na época era caro, era 400, 450 euros. Então eu dizia, aquilo não faz parte da minha realidade financeira. Às vezes até aparecia. Casa barata na época era aquelas casas ainda de 200, 250, 300 euros no máximo. E as casas que hoje é 900, que hoje é 800, 850 euros, eram essas casas de 450 até 500 euros, que hoje é um valor acessível, na época não. Então eu, continuei em quarto até esperar o momento certo. Foi quando com 1 ano e meio aqui em Portugal, eu consegui o meu T0 que eu tô até hoje aqui. Já vai fazer 4 anos que eu tô nessa casa. Através de um network, conversando, informando que eu tava precisando no trabalho, o rapaz que trabalhava comigo pegou e disse, eu posso repassar para ti, mas quando tu entrar, tu paga os móveis que tá lá dentro, que eu não vou querer nada. Tá bom, a gente acertou o valor e eu fiquei. E na época a casa era um valor acessível, era mais barato do que o quarto que eu geralmente eu pagava. Claro que era um T0, mas é uma casa. Ou seja, esse foi o segundo motivo principal para mim não desistir, foi quando eu consegui minha casa. Porque se eu continuasse em quarto, como que eu falei, eu não mantive um quarto, porque a turma roubava minha comida, a turma roubou roupa, eu não dava conta. Quando chegava o inverno, que eu ia procurar um casacão desse, já não existia. Então, é uma situação muito complicada. A gente indica vir para quarto porque é difícil alugar casa. Pede calções, pede um monte de coisa e tem que ter bastante dinheiro. Então, o quarto é uma solução. Porém, é muito complicado. É dividir cozinha, horário para cozinha, dividir banheiro. Às vezes você está com dor de barriga e tem meio mundo de gente já esperando lá fora para entrar no banheiro. É complicado. Então, às vezes uma casa tem 10, 8 pessoas, se for casa de casal,
5 quartos, com um monte de gente. É muito complicado essa vida. Não é coisa fácil. É um processo que você vai fazer parte da sua vida. Por isso que eu sempre aconselho você vir o mais certo possível de documentação. O visto, no meu ponto de vista, esse visto de procura de trabalho, mesmo que lance essa questão da CPLP e pedir a residência, o visto de procura de trabalho ainda é a melhor coisa que já inventaram, porque você rapidamente se legaliza. Na minha época, eu passei 2 anos e 4 meses, a média era entre 2 a 1 ano para se legalizar. Hoje em dia, com esse visto, você em 120 dias, 4 meses no máximo, já tem a residência na mão, então isso para mim é um alívio, porque o outro motivo, enquanto eu estava irregular, as oportunidades de trabalho eram minúsculas. Eu metia currículo em 10 empresas, elas me chamavam, mas quando eu dizia que não tinha documento, apenas 3 aceitava. Dessas 3, 2 pagava muito pouco, com uma obrigação enorme, e uma pagava pouco, mas dava ainda para trabalhar. Então eu ficava nessa situação de sempre pegar os piores trabalhos, não ter muita progressão de carreira. Então por isso que eu sofri muito nesse período de 2 anos e 4 meses. Vamos arredondar para 3 anos até as coisas mesmo se organizar. Foi mais ou menos isso, foi muito sacrifício. E nesse período eu estava também distante da minha noiva, estava sozinho cá. Então quando eu consegui a casa, consegui a documentação, eu tive a necessidade de trazer minha mulher para cá para aliviar esse fardo. Então, assim, mesmo que eu pagava um valor ainda acessível na casa, com o salário mínimo, era muito complicado. Só que aí entra o primeiro motivo de eu não desistir. A questão da vida que eu tinha no Brasil. Então, quando eu olhava assim, pô, se eu desistir de tudo e voltar para o Brasil, eu vou ser um fardo. A gente vivia muito apertado. Só que aqui, mesmo apertado, eu conseguia comer uma comida boa. Eu, ah, quando eu digo apertado, é pagar as coisas e ficar ali sem muito dinheiro para uma emergência. Mas com o dinheiro que eu tinha de comprar comida, eu comia bem, não faltava nada, lanchava bem. Eu só não tinha o luxo de ir num shopping, de comer um KFC, alguma coisa assim, mas eu comprava tudo no mercado que dava para mim sobreviver tranquilamente. Então, com a vinda da minha mulher, a gente equilibrou mais essa situação, só que mesmo assim a gente vivia ainda apertado, mesmo os dois com salário mínimo. Só que eu já tinha documentação, eu já tinha casa e agora eu tinha minha mulher. Tudo isso, quando a gente chega, é os nossos sonhos. Então, quando a gente vai se envolvendo com pessoas que vai dizendo assim, não, quando tua mulher vir, as coisas melhoram. Quando tu conseguir uma casa, a coisa melhora. E realmente, tudo isso vai enraizando mais a gente a querer continuar, independentemente de viver ainda apertado ou não. Mas é muito melhor viver apertado aqui em Portugal do que viver apertado no Brasil. Porque eu já vivi no Brasil e não conseguia sobreviver mesmo com casa própria, com salário mínimo. Então, com o arrendamento menor do que o salário, consegue equilibrar. Mas hoje em dia, com a situação que está, porque o meu arrendamento ainda é de 4 anos atrás. O aumento que teve é insignificante comparado aos aumentos que teve nas casas que estão aí. Então, hoje em dia, o que tem para vocês é um quarto por 500 euros, o salário 870, um quarto a 400, 300 euros, quarto de solteiro. Muitas das vezes é quarto que é um beliche que você vai dividir ali com outras pessoas. O risco de pessoas sujas, o risco de roubarem comida sua, de roubarem roupa, de roubar seu dinheiro, alguma coisa e sumir. Principalmente casas ou quarto que tem rotatividade. As casas boas, assim, que antes, na minha época, era 500 euros.
300 euros, 450 euros, hoje é 900, 800, 1000 euros. Aqui, imagine Lisboa, nessa redondeza onde eu vivo. Um T0 por aqui, se você achar, é 600 euros, 600, 500 euros. Um T0, entendeu? Então, vocês estão entendendo? Uma pessoa com 870 pagar isso, num T2, 750, 800 euros, 900 euros, é o que você vê hoje. Não é o que eu estou dizendo, é o que você vê. Você sai na rua, pergunta, vê na internet, é esses os valores. Então, quando a gente quer falar para vocês que as coisas aqui tá complicado, não é para vocês desistir, não é para vocês, você tá me desestimulando. É para você entender que a gente que tá mais antigo não desiste, porque eu já tenho uma casa com um valor que dá para pagar, não é barato, mas dá para pagar. Eu já tenho minha mulher aqui, eu já tenho hoje profissões, pois eu me dediquei para hoje estar em profissão melhor do que quando a gente chega, que a gente pega qualquer coisa. Por isso que eu falo nos vídeos, não vem para cá para ser peão, para ganhar 800 euros para baixo. Vem para cá para ganhar acima, vem para cá para ser um soldador, um mecânico, um pedreiro, um pintor de verdade, um eletricista de verdade. Vem para cá para ser motorista de caminhão, motorista de ônibus. São profissões que vai te dar salários acima de 1000 euros, de 1000, 1200, 1300, 1400, dependendo da área, você ganha até mais. Então, meu irmão, vem para cá consciente dessa situação. Então, quando eu cheguei num ponto que eu já tinha minha mulher, que eu já tinha casa, que eu já tinha tudo que eu sempre quis ter, que um imigrante sempre quer ter, eu decidi ali. Aliás, eu cheguei ao ponto de ter meus veículos, tal. Hoje em dia eu consigo comprar uma casa. Hoje em dia eu estou numa profissão que eu consigo ganhar, não fortuna, mas muito mais que um salário mínimo. Então são diversas situações que cooperam para a gente não desistir. E aconselhar vocês a fazer o máximo certo possível para não passar pelos perrengues que a gente passou ou desistir e falar mal de Portugal, porque a realidade hoje é totalmente diferente de alguém que veio em 2018, 2019, 2020 para trás. Então, espero que vocês entendam esse vídeo explicando os maiores motivos que eu ou as pessoas mais antigas geralmente não desistem, porque a gente já se enraizou aqui. Eu já estou prestes a pegar a nacionalidade, então não faz nem sentido desistir. É o mesmo que nadar e morrer na praia. Eu vim de longe, terra distante, em busca de um novo horizonte, Deixei meu lar, minha família na bagagem, sonhos que jamais se abalariam, Na realidade do imigrante eu vou lutar, no canal do Siqueira vou me inspirar, com fé e perseverança eu vou conquistar, tudo é possível.